E olha, gente, estamos no Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, e o cuidado com a nossa saúde mental tem sido um dos assuntos abordados durante todo esse mês. Hoje aqui no Bom Dia Bahia a gente vai abordar o aumento no número de mulheres com ansiedade. Eu já vou chegar para cá agora, vou conversar com o psicólogo George Barbosa, que está aqui comigo, recebendo ele aqui no estúdio hoje. Olá, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Silvana. Como vai? Bom tê-lo aqui Tudo com a bom. gente cedinho para a gente falar sobre esse assunto, né? Tão revelador aí com relação a esse percentual, principalmente de mulheres. Acho que a sociedade como um todo foi impactada quando a gente fala da pandemia, né? Mas há esse recorte com relação às mulheres, né? Por que a gente teria esse recorte maior com relação às mulheres? Jorge, o que é que você atribuiria a isso? Bom, quando a gente pensa em adoecimento mental, nós temos que nos atentar ao contexto, né? E o contexto, ele é formado por uma interseccionalidade, que é raça, classe e gênero. Gênero, a gente pode também fazer uma expansão para a sexualidade, né? E raça, etnia, tom de pele e a classe social, porque se a gente pega cada um desses dados e os dissecamos para poder compreender melhor, Sim. ou porque as mulheres adoecem mais, violência de gênero, cultura do estupro, baixos salários, né? Mesmo que elas tenham um cargo alto, ainda recebem menos do que os homens, na maioria das vezes. Sim. Mulheres de classe baixa, no caso baixa renda, elas geralmente, segundo a estatística do IBGE, 70% delas são provedoras de seus lares. Então tem toda uma responsabilidade De manter, sei lá. de manter a família, e a gente fala de avós, irmãs mais velhas, mães, solo, né, que acabam tendo toda a responsabilidade de conduzir nossa sociedade. Afinal, estão cuidando das crianças, cuidando de seus esposos, né? Sim. Então, toda essa gama de responsabilidades, né, em cima da mente dessa mulher faz com que ela adoeça aos poucos. Seria aí, a gente pode falar, Jorge, de uma sobrecarga nesse perfil feminino, né? E quando você fala para baixa renda, é ainda maior essa sobrecarga, essa mulher que está na rua para manter a família, está cuidando do lar também, está cuidando dos filhos, que muitas vezes não estão na escola, estão dentro de casa. Sim, exato. Inclusive, quando a gente fala de pandemia, né, no primeiro momento, com lockdown, né, sem as aulas presenciais, elas ficaram submersas nesse mundo exatamente da responsabilidade, dos múltiplos afazeres. E algumas delas perderam, né, emprego por conta da pandemia, né, fecharam muitas empresas. As microempresas não sobreviveram realmente àquele processo do lockdown. Então, ficou muito difícil algumas manterem a sua renda para conseguir fluir naturalmente. E também precisamos lembrar da grande gama de mulheres profissionais da saúde. Sim. Elas estavam na linha de frente Sim. o tempo todo. São a maior população quando a gente fala de cuidar da saúde. A enfermeira, técnica de enfermagem, nutricionista hospitalar, todas elas... Sim, um perfil que é mais feminino, né? Exato. Agora, como identificar, né? Porque, assim, é normal a gente falar, eu sou muito ansiosa. A gente fala isso não como algo que precisasse ser tratado, mas como algo comum dentro do nosso comportamento, né? Como identificar se isso faz parte mesmo do seu comportamento ou se tem ali um sinal de alerta, né? O que seria essa ansiedade que precisa, de fato, ser tratada? Exato, porque a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Sim. Para qualquer momento estressor, algo que a gente esteja com medo, ou realmente ansioso para que aconteça algo natural. O problema é quando aquilo prevalece, quando aquilo fica constante. Essa ansiedade constante, ela tende aos poucos a deprimir os neurotransmissores, né? E aí com isso todo o organismo reage frente àquela ansiedade. Então não é incomum nós pensarmos em somatizações como o tremor nas mãos, Sim. na pálpebra, né? Às vezes esse músculozinho aqui em cima dos lábios também treme, taquicardia, né? Dentre outros vários sintomas. E se não tratado, né, logo de início, se não buscar um profissional de saúde mental, isso pode se agravar e começa a pessoa a ter crise de pânico, crise de ansiedade. Então, essa mulher, né, que nós estamos comentando hoje, ela precisa desse cuidado específico do profissional de saúde mental para que essas somatizações não tendem a crescer, se tornando algo realmente que adoeça numa máxima. Porque a ansiedade ela reverbera, por exemplo, existe a gastrite nervosa, né? Sim, outras coisas, enxaqueca, insônia, e que aos poucos vai realmente destruindo as vitaminas
do corpo dessa mulher, e aí enfraquece cabelo, enfraquece unha. Vem todo um pacote, né? Exato. E saindo um pouco desse universo feminino, né? Eu acho que a ansiedade é algo que tocou a população como um todo, principalmente depois da pandemia, né? A gente teve agora, por exemplo, um caso muito recente, muito famoso, o cantor Wesley Safadão, que está afastado dos palcos por conta de ansiedade, né? Ele assumiu isso para o público, colocou ali, disse que teve situações que ele sentia que ia desmaiar, que se sentia sufocado, que não conseguia nem respirar direito, né? Mesmo ali respirando no palco, ele disse que parecia que colocava uma máscara e que ele não conseguia, né, ter aquela respiração, e que foi percebendo que isso estava se tornando recorrente, porque não teria respeitado esse limite do corpo dele. Eram muitos shows, muitas horas de trabalho em cima do palco, e foi identificado então, e agora está se tratando, né? Inclusive, eu acho que é um ponto importante da gente trazer aqui, ele já disse que para ele no primeiro momento ele não assumia e não identificava isso, e não aceitava isso, né? Então, principalmente para o homem também aceitar, né, que está com aquele transtorno, daquela ansiedade, que precisa tratar, que precisa talvez diminuir um pouco a jornada de trabalho, parar um pouco. Então, o primeiro passo, digamos, a aceitação e identificação é muito importante para tratar, né? Sem dúvida. E o ser masculino na nossa sociedade, ele tende a não aceitar essa fragilidade. Ele quer ser forte o tempo todo, né? Inclusive, ele que é uma pessoa pública, Sim, de sucesso, ele sabe que tem uma perda quando ele, né, ele precisa fazia 25 parar. shows em 30 dias, né? Pois Imagine. então, uma grande carga, e mesmo assim o sujeito ele tende a negar, né, ter uma resistência a esse cuidado, mesmo sendo tão óbvio de que precisa. Que pessoas que estão, né, no corre-corre, né, que é a vida de um famoso, de voos, Sim, né, sim. às vezes de estrada também, questão de segurança, são todos fatores que fazem com que nosso corpo ele fique estressado, né, essa palavra. Tem a rigidez do corpo, como você mesma comentou, né, Tremor falta da de ar. fala, falta de ar, rigidez no Exato. corpo, são sinais aí, né? São sinais de que a pessoa está adoecendo aos poucos, precisa urgentemente buscar, né, o suporte Não médico. conseguir dormir, a insônia, é um sinal também de que algo anda errado ou não? Sim, na grande maior parte das vezes, a questão da insônia está ligada à ansiedade, porque são preocupações, que é como se passasse meio que um slide show na mente da pessoa, Sim. enquanto ela está ali deitada e faz uma retrospectiva de como foi seu dia, sua semana. Não e consegue aí, desligar, né? Exato, aquele carrossel de pensamentos e de preocupações faz com que ela adoeça e não consiga dormir, e aí precisa fazer uso de medicação. E aí começam as coisas a ficarem um pouquinho mais complicadas. Tá aí, então, um sinal de alerta, né, para todos, para a sociedade como um todo, como trouxemos agora, ele um grande artista, trouxe esse assunto à tona, né, não só para as mulheres, mas também para a sociedade como um todo. Jorge, muito obrigada, viu? Foi um Nada, prazer tê-lo Silvana. aqui comigo. Prazer é meu.